Oi, gente, tudo jóia? Poxa, que demais estar aqui com vocês de novo e agora falando de um assunto muito importante. Espero que você tenha dado conta aí dos seus estudos, que você venha aí tendo uma boa gestão do seu tempo para estudar um pouco todo dia. Um pouco todo dia, com qualidade, é melhor do que muito com você cansado, sem estar com foco. Quando você acaba de ler, você não sabe o que você leu. Então seja um bom gestor do seu tempo, que tudo vai dar certo. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto absolutamente subjetivo. Pela primeira vez, nós vamos falar de uma estrutura que são os verbos modais, que não só a gente vai ver como eles afetam o significado da frase, portanto, muito importantes para a interpretação, mas eles são afetados pelo contexto da frase. Então, hoje a gente tem uma via de duas mãos, em que a estrutura afeta a frase e é afetada pelo contexto da mesma. Isso é muito legal. Apesar do seu alto grau de subjetividade, os verbos modais são facilmente entendidos pelos brasileiros. Eu digo pelos brasileiros porque quando eu estava no meu curso de especialização em Londres, a tutora lá dizia, não, os verbos modais são as coisas mais difíceis de se ensinar em inglês, né? E eu ficava sem entender, mas é porque, graças à nossa ambiguidade, às nossas malícias, né, aos nossos duplos sentidos, é que nós conseguimos vislumbrar tudo que os verbos modais fazem. Em algumas línguas do mundo, eles não têm palavras com mais de um significado, né? Por exemplo, você pega o chinês tem uma palavra para aquilo que ele quer dizer, né? A gente tem aqui um exemplo raso, vamos lá falar de casa. A palavra casa pode tanto ser o substantivo casa, se você mora numa casa, como pode ser o verbo, né? Então eu digo assim, eu moro numa casa. Beleza, casa é substantivo, mas você pode dizer assim, puxa, o Paulo estava encalhadão. Oh, perdão aí, Paulo. É só um exemplo. O Paulo estava encalhadão, mas agora ele está namorando firme. Quem sabe com essa ele casa. Bom, agora a palavra casa, com a mesma entonação, mesma pronúncia, é verbo. Então, isso da língua portuguesa, essa característica, nos ajuda muito quando temos que entender os verbos modais. Na China, gente, olha só, pega a palavra primo, por exemplo. Para nós, primo, você tem que explicar, poxa, esse é meu primo, mas daí você tem que explicar se é primo por parte de mãe, se é por parte de pai, se é primo por parte de mãe de primeiro, segundo, terceiro grau, ou se é primo por parte de pai de primeiro, terceiro, segundo, terceiro grau. Enfim, mas a palavra continua sendo a mesma, primo, com vários usos. Na China, para cada lado, se é por parte de pai ou por parte de mãe, é um nome diferente, e para cada grau é um nome diferente. Então eles têm dificuldade de entender como uma mesma palavra pode ter vários usos, várias funções gramaticais. É nesse sentido que a minha tutora lá em Londres estava dizendo que é muito difícil ensinar verbos modais. Depende para qual cultura, para qual nacionalidade você está ensinando o inglês. Para nós brasileiros será um deleite. Vamos já de cara na primeira característica dos verbos modais, para eu já me atravessar aqui na minha aula. Dá uma olhadinha, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a frase I cook, que significa eu cozinho. Tá bom. Olha essa frase, eu cozinho. Ela é uma frase que já ficou horrível, mas agora tá aqui, vamos embora. Ela é uma frase que ela tem um verbo, portanto ela é uma frase completa, certo? Agora veja só, como o significado dessa frase é vago. Quando eu digo eu cozinho, a minha comida é boa? Veja, sem besteira, tá, gente? Ó, pela frase eu cozinho, dá para saber se a minha comida é boa? Não dá, né? Não dá, é muito vago. Eu posso melhorar o significado deste verbo. É para isso que servem os verbos modais. Eles são verbos auxiliares. Eles entram na frase junto com outros verbos para acrescentar significados. Só que esses significados são os mais variados. Então eu posso melhorar o significado da minha frase atribuindo ali a um verbo, eu acrescento um verbo modal que vai mudar o significado do verbo cook. Na verdade, vai melhorar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Em vez de dizer I cook, que significa simplesmente eu cozinho, que horrível, eu posso dizer I can cook. Ah! E esse can, embora todo mundo traduza ele como verbo poder, ele dá o seguinte sentido aqui na frase: eu sei cozinhar. Essa seria a tradução mais apropriada para essa segunda frase agora. Coloquei um verbo modal que melhorou a ideia do verbo cozinhar. E quando eu digo I can cook, pergunto para você, a minha comida é boa? Agora, nessa frase, a minha
Comida é boa, perdão. Então, tá vendo? Tá vendo como o brasileiro é tudo malicioso? É isso. Então, isso nos ajuda muito nesse conteúdo. Não perca isso. Isso nos ajuda muito nesse conteúdo. Vislumbrar significados. E é assim que funciona o verbo modal. Mas ele tem algumas características que eu preciso lhe dizer. Vambora, gente. Tá aqui, ó. Verbos modais, também chamados de modal verbs, ou simplesmente modals. Olha o conceitozinho dele ali, ó. Os verbos modais são verbos auxiliares, claro, a gente já acabou de ver isso, né? Eles acompanham outros verbos, isso é muito importante. E eles são irregulares, já vou falar mais sobre isso, que acrescentam significado a um outro verbo. A gente acabou de ver isso aqui, gente, ó. É isso, ele é um verbo auxiliar. Opa, putz, eu não queria fazer isso, olha lá. Ele é um verbo auxiliar, ou seja, ele acompanha outro verbo e ele atribui um significado. Tá aqui, ó, ele melhorou a ideia da frase, certo? É isso, é bem tranquilo aqui. Bacana, né? Eles são chamados de irregulares, pois não seguem as regras de conjugação verbal que os outros verbos seguem. Por exemplo, olha o verbo trabalhar e o verbo poder, que é um verbo modal aqui, ó, nas frases abaixo, tá? Então vamos dar uma olhadinha? I work every day. Eu trabalho todo dia. Então tá bom. A gente já aprendeu que esse verbo aqui, lá no presente, tinha uma tal de regrinha do S, lembra? I work, you work, he, she, it works. Que era uma regrinha do S que só acontece no simple present. Ça va? Très bien? Beleza. Então, quando eu jogo para he aqui, ó, entra o Szinho no verbo. I work every day, he works every day. As duas frases estão no presente e embora aqui, ó, haja esse S aqui, ó, isso aqui é uma regrinha do simple present. O mesmo can usado no presente, quando eu digo I can cook, troquei por he, não tem o S, tá vendo aqui, ó? Não tem o S. Significa que os verbos modais não seguem as regrinhas que os outros verbos seguem. Por exemplo, no presente dá para colocar S com he, she, it, nos modais não. Eles só existem nas formas em que eles se nos apresentam. Então, eu lembro que no presente contínuo eu podia colocar o ing, neles não. Tinha aquela regra do passado dos verbos regulares que eu colocava ed. Neles, não. Eles não sofrem as transformações dos outros verbos. Eles apenas sofrem transformações que são características de verbos auxiliares. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Essa frase, I can cook, eu posso fazer o negativo dela. E o negativo dela, aí eu posso fazer I can't cook, que vai ter a ideia negativa de que eu não sei cozinhar. Note que aqui, ó, agora ele foi para a negativa porque ele está cumprindo o seu papel de verbo auxiliar. E o verbo auxiliar tem essa característica, né? De ir para a negativa, de ir para frente para fazer pergunta, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, as únicas transformações que os verbos modais podem sofrer são aquelas pertinentes ao fato de serem auxiliares. Portanto, eles só podem ir para a negativa e ir para frente para fazer uma pergunta. Eles não podem sofrer nenhum outro tipo de alteração que a gente estudou até agora em outros tempos verbais. Legal? Então pronto, tá explicado aqui, ó, por que é que eles são irregulares, a gente já entendeu por que é que eles são auxiliares e a gente já entendeu como que eles acrescentam significado aos outros verbos, que é a parte mais importante, que é a parte que afeta a interpretação do seu texto. Bora ver quem são eles? Os principais que nós estudaremos estão grandões ali embaixo, ó. O can, you could, que na verdade esse é passado desse, então eles vêm juntos. O may, you might, que na verdade este é passado desse, então eles vêm juntos. O must, you should, embora hajam outros. Hajam outros, tá? Só que acontece, esses outros a gente vai estudar em outros momentos, tudo bem? Mas o próprio need pode funcionar como um verbo modal, o verbo precisar, need. O would é um verbo modal, que a gente não vai ver ele aqui. O will de futuro, will, é um verbo modal, a gente vai estudar ele lá no futuro, mas ele não deixa de ser um verbo modal. Então vamos nos concentrar nesses, que aqui, ó, o objetivo dessa aula é ativar o gatilho da sua cabeça aí para como ele funciona. Você viu no slidezinho que a gente fez aqui, ó, que eu peguei o verbo modal e simplesmente somei com outro verbo e não pus nada entre eles, eu juntei um com o outro. É muito fácil de fazer frases com verbos modais, você faz isso. Os verbos modais, que aqui estão, são sempre seguidos de um outro verbo na forma básica. O que quer dizer isso? Sem mexer nesse verbo também, sem colocar S, sem colocar ing, sem colocar id, sem fazer nada com ele. Então é muito fácil, gente, meu Deus, chega a ser ridículo. Pega o verbo modal que você quer, pega outro verbo e junta os dois. Pá! Beleza, não mexe em nenhum deles. Muito fácil. Vamos ver aqui, ó, dá um exemplo para você, ó. Bom, aqui tá aí, ele fala uma coisa que a gente já citou anteriormente. Tudo bem, a gente vai ler.
Justamente por serem verbos auxiliares, os verbos modais são flexionados para a negativa e para a interrogativa. Meu, tá aqui, né? Já falamos sobre isso. Agora, olha só. Estruturalmente, eles funcionam assim. Como eles são verbos auxiliares, são eles que vão para a negativa, são eles que passam para frente numa pergunta. Então aqui é só para a gente marcar aí algo que a gente já sabe de outros carnavais. I can draw, que a melhor tradução aqui é eu sei desenhar. Outra frasezinha, I can't draw, né? O americano fala can't, o britânico fala I can't. Não tem problema. Que também pode ser I cannot, tá? E na interrogativa, can you draw? Você sabe desenhar? Ou então, what can you draw? O que você sabe desenhar, tá? Então é isso. Nesse sentido, a gente faz dessa maneira aí, tá? E aí eu peguei um outro verbo modal. A gente viu aqui um exemplozinho com can. Vou pegar agora um exemplo com should. Mas quase todos trabalham assim. Quase todos. Olha lá, ó. Paul should talk to her. Então, a primeira frase aqui era eu sei desenhar. Essa aqui é Paul deveria falar com ela. Esse should geralmente é usado para dar conselho, né? E na negativa, Paul shouldn't talk to her. E na interrogativa, should Paul talk to her? É isso. E aí a gente já está cansado de saber que toda pergunta complexa nasce de uma pergunta básica, basta colocar ali na frente um pronome interrogativo, do tipo, por que o Paul deveria falar com ela? Why should Paul talk to her? Então, gramaticalmente, eles funcionam assim, são muito simples. Agora vem a parte que me interessa. Gente, é o seguinte, como eles são altamente subjetivos, a gente vai fazer uma dinâmica aqui em que a todo momento a gente vai fazer essa aula juntos agora, bem diferente. Então, a cada frase, você vai tentar me ajudar aí, falando alto ou não, anotando do ladinho, né? Para como que o verbo modal está afetando o sentido da frase, mas você vai perceber que dependendo da frase, ele também é afetado pelo contexto, tá? Então é isso que a gente vai ver. A gente vai ver se esse can, por exemplo, né, que a gente viu ali, I can cook, se ele indica uma habilidade, se ele indica que a pessoa pode fazer alguma coisa porque deu a permissão, ó, pode fazer, né? É nesse sentido que você vai me ajudar agora a completar em cada frase como cada verbo modal está atuando no seu significado. Olha a importância disso para o teu texto, cara. Meu Deus! E ainda me falam que gramática é importante para a interpretação. A gente está vendo como as estruturas afetam o significado. Cara, isso me deixa muito motivado. Olha só. I can cook well. Bom, primeira coisa que eu vou pontuar aqui em cima, tá meio ruim de ver pelo desenho, tá? Mas não sei se dá para ver, mas aqui está escrito um can, ó. E o can tem como passado could. E não é porque o could é passado de can que ele indique sempre o passado. Não é porque o could é passado de can que ele indica sempre o passado. A gente está falando de estruturas que são subjetivas, no máximo, tá? E é essa a grande característica especial delas. Então, você tem que agora estar num nível em que está começando a entender significado de frases e ver como os verbos modais vão atuar ali dentro. Vamos junto? Olha só. A primeira frase fala I can cook well, que a gente já viu que a ideia do I can cook, eu sei cozinhar bem. Então, este can aqui, gente, ele está indicando o que ali dentro? Vamos ver? Este can está indicando que eu possuo a habilidade, é isso. E é uma habilidade hoje, no presente. Ué, porque eu estou usando can no presente. Então, esse I can cook well significa eu sei cozinhar bem, indicando uma habilidade. Agora, o que é especial dos verbos modais? Porque esse can, que é igual a esse, eles indicam coisas diferentes. E é isso que, por exemplo, o chinês da China não consegue entender. Porque na língua dele não tem isso. Então ele fala, mas como? É uma palavra igual, como é que ele indica algo diferente? Para nós brasileiros, com nossas ambiguidades, duplos sentidos e malícias, a gente consegue facilmente vislumbrar isso. Portanto, essa aula passa a ser um deleite para nós, é muito prazerosa. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Próxima frase, o mesmo can, agora diz, you can go home if you want to. Se o teu chefe vira para você e diz assim, you can go home if you want to. Você pode ir para casa se você quiser. You can go home. Não é muito bom ouvir isso, né? Mas significa que ele está lhe dando a permissão. Veja, essa frase em nenhum momento fala da sua habilidade de ir para casa. Portanto, é uma permissão no presente. É isso. Então veja que interessante isso, você pode ir. Já o can na frase de baixo, olha lá, ó, nem tudo que tem ing está acontecendo, hein? Smoking aqui é o nome do hábito, portanto fumar. Fumar pode matar você. Quando eu digo que fumar pode matar você, esse mesmo can está dizendo da habilidade do cigarro para te matar?
Não, né? Então esse mesmo can está falando da permissão que o cigarro tem para te matar? Não. Então veja que o can do terceiro caso não se confunde com o número 1 e o número 2. Portanto, esse can aqui, veja, ele indica outra coisa. Fumar pode matar você. Todo mundo que fuma morre disso? Não. Então aqui eu estou falando da possibilidade. Talvez. É isso. Possibilidade. Legal? Bacana. Número 4, o negativo. Porque como ele é um verbo modal, ele pode ir para a negativa, certo? Olha a minha frase ali, ó. You can't get in there. Você não pode. Ele é o negativo. Você não pode entrar lá. Quando eu digo você não pode entrar lá, eu não estou falando da sua habilidade de entrar. Eu não estou falando da possibilidade. Eu estou falando do contrário da permissão. É o contrário da número 2. Se você não tem a permissão, esse can't indica o quê? Uma proibição. Ele é proibitivo. E aí você já entendeu a dinâmica, vai completando junto comigo. Já no próximo caso, número 5, eu olho para você e falo assim, ó, I can't speak Russian. Eu não sei. Agora o can't, ele tem uma tradução um pouquinho diferente. Eu não sei falar russo. Se eu digo I can't speak Russian, ele está falando do contrário da número 1. Que o contrário da habilidade é o quê? A inabilidade. Inabilidade presente, né? Porque eu estou falando de hoje, no presente eu não sei falar russo, não é verdade? Agora, olha a número 6. Essa número 6 é muito legal. Vamos pintar aqui o contexto. Estou andando na praia ao seu lado. Estamos ali conversando, falando sobre a sua pontuação recorde no Enem, que você saiu em todos os jornais do país, né? Olha que bacana. E aí o que acontece? A gente está caminhando e aí eu vejo alguém e eu falo assim, olha o John vindo ali. John. E você olha para mim e fala, Renato, that can't be John, he's taller. Você fala essa frase aqui, ó, para mim. That can't be John, he's taller. Que significa, Renato, aquele não pode ser. Olha o verbo to be aqui usado depois dele, como eu não mexo no verbo to be. E o verbo to be é ser ou estar. Então a tradução fica assim, ó. Aquele não pode ser o John, ele é mais alto. Veja, você olhou, eu apontei, achei que o John estava vindo e você fala para mim, não pode ser o John. O John é mais alto. É proibido ser o John? Estou falando que não é permitido ser o John, não tem habilidade de ser o John. Esse can't, na verdade, indica o quê? Esse can't indica o contrário da número 3. Ele indica o contrário da possibilidade. Não é possível que seja o John. Ele é mais alto, o John. Então isso aqui marca, esse mesmo can't, marca impossibilidade. Legal, gente? É isso que ele quer dizer. A impossibilidade. E aí, pra gente terminar, mais 4 frasezinhas. Quando alguém fala, Tom could speak Italian as a kid. Agora eu estou usando o passado de can. A tradução da frase fica, Tom sabia falar italiano quando criança. Opa, aqui eu estou falando de uma habilidade que ele tinha. Uma habilidade passada. Mas espera aí, então o could é passado de can? Não, o could pode ser passado de can, mas às vezes ele não indica passado. E é essa grande característica subjetiva que torna os verbos modais tão especiais. Eles não têm um uso exato. Aqui a gente está pontuando alguns casos, pode ser que você vislumbre outros. A ideia é simplesmente virar essa chavinha na tua cabeça para a sua percepção de como eles funcionam. Tá? Mas você pode vislumbrar outros significados. O importante é isso, é perceber, né, o alto grau de subjetividade deles. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Compare a número 8 com a número 9. Elas são parecidas de propósito. Can I talk to you for a moment? Ou could I talk to you for a moment? Olha lá a tradução. Posso falar com você por um momento? Olha de baixo. Poderia falar com você por um momento? Nas duas eu não falei ainda. Nas duas eu não falei ainda, eu estou pedindo. Então, quando eu digo eu poderia falar com você, apesar do could ser passado de can, a ação nem aconteceu ainda, pois eu não falei. O que muda então? O que muda de ter colocado este can para o passado aqui? O grau de formalidade. Então, em ambas as frases, perceba, eu estou pedindo o quê? Permissão. Opa, escrever bonitão aqui, ó. Nas duas eu estou pedindo permissão, concorda? Só que quando eu jogo um verbo para o passado, eu crio uma ideia de distanciamento, eu dou uma ideia de formalidade. Então aqui é permissão formal. Eu poderia falar com você? Na de cima é permissão informal. Como você falaria aí com um colega, com um amigo? Ei, podemos conversar?
E a última está muito evidente, né, nessa pergunta, can I help you? Que é o mesmo can aqui de cima para perguntas, porém aqui o can I help you é simplesmente para indicar um oferecimento. Tu está oferecendo ajuda. Legal? Pegou a ideia dos verbos modais? Pegou como eles são altamente subjetivos? É isso, gente. É isso que a gente vai levar aí para frente. Então, os verbos modais que caem muito, mexem muito com o significado da frase e ao mesmo tempo sofrem o significado da frase, e você está vendo isso aqui. Cada frase, às vezes, o mesmo verbo modal apresenta um uso diferenciado. Mas quem é que dita esse uso diferenciado dele? O contexto da frase. Então, uma via de duas mãos. Muito legal, tá? E aí aqui, ó, vamos partir para o should, que tem um sinônimo. O ought to, que o americano fala oughta, bem louco, né? Em vez de dizer I ought to go, eles falam I ought to go. Tá bom, não importa. Esse cara é exatamente igual a esse, tá? Mas esse aqui é o mais usado. O should é o mais usado. Vambora? O should, normalmente, vamos aqui dá pra gente arriscar. Normalmente ele é traduzido por deveria, tá? Mas a gente vai ver hoje que ele também pode assumir esse significado aqui, ó. Da palavra deve. Deve. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro exemplo. You should talk to Jane about your report. Você deveria falar com a Jane sobre o seu relatório. Aqui realmente eu estou falando de um conselho, estou te dando um conselho. Ó, você deveria falar com ela. You should talk to Jane, né? Sobre o seu report, sobre o seu relatório. Já na frase de baixo, your application form should be sent to France in order for you to be enrolled. Caramba, quanta palavra difícil. Vamos lá? Ó, seu formulário de candidato agora é deve, ser enviado para a França a fim de você ser matriculado. É isso. Então, na verdade, aqui eu estou falando de um procedimento, de um rito que tem que ser cumprido para que essa matrícula aqui se efetive. Portanto, dá para indicar aqui duas coisas. Uma necessidade, é necessário que mande os documentos, né, o formulário para a França, ou de uma obrigação. Não, você tem que mandar, certo? Você deve no sentido de tem que. Então, olha que bacana esse uso do should, que é um uso que a gente não vê muito por aí. Ele pode indicar, então, uma necessidade, ou até mesmo uma obrigação, dependendo da maneira que você olhar para essa frase. O mesmo should, que na negativa fica assim. Então, normal, a gente já está acostumado agora com a carinha deles, né, como uso estrutural. You shouldn't smoke é um conselho na negativa, concorda? Você não deveria fumar. You shouldn't smoke. E o último exemplo, esse aqui, gente, eu trouxe lá de um livro chamado Michael Swan. O Michael Swan, que tem lá o Grammar News, ele é um dos grandes nomes da gramática da língua inglesa e ele traz esse uso diferenciado e raro para o uso do should, né? Que traz um significado diferente, mas eu gosto de pecar pelo excesso, né? Conhecimento não ocupa lugar na cabeça, já dizia Einstein. Então, vamos encher, certo? Olha o que acontece aqui, ó. We should get to the resort in 30 minutes. We left home at 6 o'clock. Imagina uma criança falando assim no carro, viajando. Quando que a gente chega? Quando que a gente chega? Às vezes acontece, às vezes a gente fica assim, né, ansioso, né? E alguém fala assim, ó, fala essa frase aqui, vamos já aproveitar e traduzir. Ó, nós devemos chegar ao resort, né, em 30 minutos. Nós saímos de casa às 6 horas. Isso aqui dá uma ideia de que a gente chega logo, a qualquer momento. Ou seja, dá uma ideia de expectativa. Esse aqui, gente, confesso que realmente é um caso um pouco mais raro, né? Mas quem traz para nós é o Michael Swan. A gente diz amém, certo? O cara manda muito, tá bom? E aí, por fim, a gente já chegou aqui no nosso may e might, que de forma comparada ali com o can e o could, eles têm mais ou menos a mesma relação. Assim como o could é passado de can, mas nem sempre indica passado, o might é passado de may, mas não indica passado, tá? Vamos ver aqui as frases que por elas fica mais fácil de entender o uso deles. Primeiro exemplo. I think Josh might be at the mall. A tradução mais comum desses caras é pode, tá? Pode, nesse sentido. Ó, e aqui a frase diz, eu acho que o Josh pode estar no shopping center. Aqui eu tô falando do quê? Quando eu digo que eu acho que ele pode estar, é possível que ele esteja. Estou falando de uma possibilidade, concorda? Uma possibilidade. Mas olha essas duas frases em que eu trouxe elas muito parecidas, a única diferença está aqui, ó. Legal, né? Tradução da primeira, sabe qual é? Pode chover hoje. It may rain today. Tradução da segunda, sabe qual é? Pode chover hoje. It might rain today. As duas frases são traduzidas por
pode chover hoje. Pô, mas então qual a diferença de uma para outra? Então note que apesar do might estar aqui, sendo a forma do passado de may, ainda não choveu. É bem legal isso porque é parecido com aquele uso do could, que nem sempre indica algo que aconteceu. A diferença está nas chances de cada frase aqui, as chances que cada uma indica. Como o might é passado de may, ele vai dar uma ideia de o quê? De um distanciamento, passado, portanto menos chance. Então veja, quando eu falo it may rain today, eu estou falando da probabilidade de chover. O might já indica algo mais vago, possibilidade. Algo mais no plano do imaginário, né? E aí, a número 4, you may go home now, traduzido ao pé da letra, você pode ir para casa agora. Muito parecido com o can. Inclusive, você poderia trocar um pelo outro aqui. Poderia ser you can go home now. Não haveria prejuízo gramatical nenhum nessa frase. Ela indica o quê? Bom, aí ela indica realmente permissão. Então você nota que tudo que o can faz, o may também faz. Porém, a única coisa que o may não faz é indicar a habilidade. Mas o may é o cara que mais cai no vestibular. Ele é o cara que mais cai nos exames do Enem, que são padronizados formato vestibular. Você pode ver que a prova do Enem de língua inglesa, tá, gente? Eu falo daquilo que eu tenho experiência. Ela é uma prova muito parecida com o vestibular, inclusive num grau de exigência lá em cima, ela já entrou rasgando, certo? Então o que acontece? É muito semelhante. E língua espanhola também, o meu colega Jaime, ele realmente já externou isso para mim, que são provas muito parecidas, o formato é muito parecido. Então veja só. O may é o cara que mais cai em exames de nível médio, tá? E esse cara, sempre que ele cai, ele dá um grau de incerteza na frase. Se tem uma coisa que eu quero que você lembre para valer do may, é isso aqui, gente. Ele traz um grau de incerteza à frase. Por fim, ficamos somente com o must, que tem essa tradução de deve, né? Deve no sentido de ter que fazer alguma coisa. Portanto, ele já traz na sua tradução uma ideia de obrigatoriedade. Isso a gente já percebe na frase de número 1. Citizens must respect the law. Os cidadãos têm que respeitar a lei. Devem, no sentido obrigatório. Portanto, isso aqui, obrigação. Tá? Ah, mas se eu quiser eu não obedeço à lei. Verdade, é por isso que o nosso sistema jurídico, geralmente ele é coercitivo, certo? Principalmente na esfera penal. Ou seja, para cada coisa que você não cumpre, que você quer fazer por conta da sua cabeça, há uma pena prevista, né? Então o nosso direito penal ele trabalha com isso, né? Com a questão da coerção. Você é motivado a não fazer o que é errado diante de uma pena, né? Que você é obrigado a cumprir caso você descumpra a lei, né? Então você vai ter uma pena que pode culminar aí no Brasil com o cerceamento da sua liberdade. É a pena máxima, né? No Brasil, as pessoas, o máximo que pode acontecer com elas, independente do crime, é ficarem presas, né? Não existe prisão perpétua e ninguém fica preso no Brasil mais do que 30 anos. Então veja, pena é diferente de sentença. Se o cara for sentenciado a 200 anos de prisão, ele cumpre 30, no máximo. Mas ele pegou 200 anos, mas é sentença. Isso aí é como o juiz foi somando o número de anos que cada crime que o cara cometeu deu lá na sentença. Pô, somei esse crime que o cara cometeu, deu 200 anos. Mas ele vai ficar no máximo 30 anos preso, tá? No Brasil, que já teve na época do Brasil Império pena de morte, já teve, tá? Aí deixou de ter aí. Legal? Então a gente confunde pena com sentença. Enfim, um leve esclarecimentozinho para você. E aí, queridões, olha a próxima frase. Olha só. She's crying. She must be sad. Essa frase diz assim, ó, ela tá chorando, ela deve estar triste. Quando eu digo ela tá chorando, ela deve estar triste, veja, todo mundo que chora tem a obrigação de estar triste? Não, né? Às vezes as pessoas choram de alegria. Se você ganhar sozinho na Mega Sena, saber que nunca mais você vai olhar na vitrine de uma loja e falar, ah, é aquela blusinha. Mulher não pode ver uma blusinha, né? Então, gente, tem gente que chora, um atleta, por exemplo, né, um atleta olímpico que ganha uma medalha. Esse atleta, ele sabe as privações que ele passou para conseguir aquela vitória, então ele chora de felicidade. Você, com toda a dificuldade que você possa ter aí na sua vida, né, você passa bem no Enem, você destrói, você arrasa. Pô, ó, arrase, né? Você chora de felicidade, você abriu mão de descanso, de ficar com as pessoas que você gosta, né? Ontem eu ouvi uma frase que eu quero que você leve para você, para sua vida. A única coisa que não trai você na sua vida é a sua determinação.
Cara, essa frase é demais. Então é isso. Então tem gente que chora de alegria, não vejo um parente querido há muito tempo. Então quando eu digo she is crying, she must be sad, ela deve estar triste, é porque é comum a gente achar que quem está chorando está triste. Portanto, aqui eu estou fazendo uma dedução. Eu deduzo a partir de um consenso comum, mas não estou certo, né? A próxima eu fiz uma frase negativa para você perceber como é que funciona. Quando eu digo you mustn't smoke, dá uma ideia de proibição. Por quê? Porque a tradução da frase é você não pode fumar aqui. Não pode. Esse mustn't é o contrário da obrigação. Ele é o contrário da obrigação. Ele é a proibição. Portanto, ele poderia ser perfeitamente aqui, ó, esse cara poderia perfeitamente ser substituído pelo can't, mantendo exatamente o mesmo significado da frase. E isso é muito legal dos verbos modais. Você começa a perceber essa intercambialidade e que o que realmente pesa, mesmo na gramática, é aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro, nosso primeiro. O contexto manda em tudo no inglês. O contexto, a ideia da frase. Caraca, que demais, que importante aquela primeira aula, né? E aí, olha só, pra gente terminar. He must study more to pass. Ele tem que estudar mais para passar. Aqui, na verdade, eu estou dizendo o quê? Estou falando de uma necessidade. É isso. O must não vai só indicar obrigação. Inclusive pode, em última análise, quando você vira para alguém e fala assim, ó, ele tem que estudar mais para passar. Né? Ou você tem que estudar mais para passar. You must study more. Eu não estou só falando que é uma necessidade sua, mas como eu posso estar te dando um conselho. Concorda? Então eu posso interpretar que isso aqui também indique um conselho num nível mais subjetivo ainda. E essas são as grandes características dos verbos modais que, claro, aqui a gente viu um grão de areia na praia do conteúdo, porque como ele é absolutamente contextual, gente, você tem aí você vai depender de tudo que pode acontecer em situações, né, eu digo assim, casos situacionais no inglês, para você saber como que o verbo modal atua. Então, a ideia dessa aula era só te mostrar como isso funciona para que você continue esse raciocínio e vá percebendo que o uso dele, o que ele indica, é absolutamente situacional. Vai depender de cada situação, de cada contexto. Mas a ideia era só soltar essa chavinha aí, ó, destravar, certo? Para você levar o raciocínio para adiante. Então, espero ter conseguido isso, né? Eles têm alto grau de subjetividade, não deu tempo da gente fazer o texto hoje, mas aí a gente faz nos próximos encontros, sempre que acontecer agora um verbo modal, a gente pode pontuar lá. Um grande abraço, bons estudos para vocês, não deixe de curtir as nossas aulas para eu poder receber um feedback e ir ajustando aqui de acordo com a sua necessidade. Um abraço, gente, até lá, tchau, tchau!